Olá, tudo bem? O Grande Julgamentos de hoje vai mostrar a sessão que tratou dos questionamentos em torno da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, mais especificamente dos pontos que permitiam a venda de estatais e as sociedades de economia mista sem licitação e sem a edição de uma lei específica. Tecnicamente, foi um julgamento de medidas cautelares de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Primeiro, vamos saber o que são as medidas cautelares. Quando você supõe que, se não houver uma decisão imediata quanto ao teu caso, um caso que você entende que há um bom direito fundamentando a sua pretensão, pode haver o chamado perecimento, ou seja, se demorar demais, já não haverá mais nenhum direito a ser assegurado. Quando há um cenário de potencial perecimento, o magistrado ou ministro do Supremo, ele pode solitariamente conceder o que se chama de cautelar, que é essa medida que antecipa um juízo preliminar sobre a matéria e o faz para evitar o perecimento do direito alegado. O ministro Ricardo Lewandowski foi o relator das 4 ADIs. O julgamento que mostraremos agora se deu no dia 30 de maio de 2019. Logo no início da sessão, o presidente do Supremo informou que aquele dia seria dedicado às sustentações orais. Até aquele momento estava em vigor uma liminar do ministro Lewandowski, proferida em junho de 2018, determinando que a venda do controle acionário de estatais dependeria de autorização legislativa. No relatório, o ministro fez um resumo do andamento das ADIs. Em seguida, falaram representantes de interessados no julgamento, além do vice-procurador-geral da República. Vamos ouvir 2 deles, a começar pelo advogado do Partido Comunista do Brasil, um dos requerentes. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que valem 34 bilhões de reais, sem a instauração de um processo licitatório. Já em defesa da Lei das Estatais e do Decreto 9.188, que alterou alguns itens dessa lei, falou o advogado-geral da União. Não se justifica uma empresa como a Petrobras ter quase 130, 140 empresas subsidiárias e controladas. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. Para que nós nos atenhamos aos números, segundo a Secretaria de Governança das Estatais do Ministério do Planejamento extinto, no ano passado, durante a audiência pública, ela trouxe os seguintes números. No ápice do endividamento, as empresas estatais estavam com 544 bilhões de dívida. Em função do programa de desinvestimento, se reduziu 150 bilhões, se ficou agora com endividamento de 390 bilhões. Ou seja, o próprio recurso de 150 bilhões do programa de desestatização já executado, foi aportado nas próprias empresas. Depois das sustentações orais, a sessão foi suspensa e retomada na semana seguinte, dia 5 de junho de 2019. É para esta data que vamos agora com o início dos votos, a começar pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski. O ministro defendeu que o plenário referendasse a liminar concedida por ele no ano anterior. Afirmou que, para criar uma empresa estatal, é necessário haver uma lei específica
e que este mesmo princípio deveria ser adotado no momento de se desfazer desta empresa. É por isso que no voto que trago agora, eu incluí, para além daquele que eu distribuí há uma semana para Vossas Excelências, a dicção do artigo 173, parágrafo 3º, que fala exatamente que o regime jurídico, não apenas das empresas públicas, mas também das empresas de economia mista e de suas subsidiárias, está adstrita ou está controlada por lei. Se há um regime jurídico fixado por lei, eu não vejo como possa uma subsidiária, por um ato da diretoria da estatal que a controla, furtar-se, enfim, aquilo que dispõe a lei que estabeleceu o regime desta subsidiária, o regime jurídico dessa subsidiária. O ministro Alexandre de Moraes divergiu da posição do relator. Disse que se a empresa pública não puder estabelecer instrumentos de gestão empresariais, como venda de subsidiária, por exemplo, deixa de ser competitiva. Nada mais fez, a meu ver, o legislador do que estabelecer o que já estava no artigo 17, inciso 2º, C e D, da Lei 8666. Essa possibilidade de dispensa licitatória para as hipóteses de compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Levou em conta não só a norma geral da 8666, mas a própria ratio do estatuto jurídico estabelecido pelo artigo 173 da Constituição. Possibilitar agilidade empresarial. Não se trata aqui, volto a dizer, insistir, de privatização da empresa-mãe, mas sim agilidade empresarial para os melhores negócios, inclusive nas subsidiárias, para a manutenção, eu diria, para a manutenção com saúde empresarial da própria empresa-mãe. O nosso programa vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Eu aguardo você. Nós estamos de volta, o Grande Jogamentos está no ar. No programa de hoje, a gente mostra a sessão em que os ministros decidiram se é constitucional ou não a venda de estatais sem a necessidade de uma lei específica. O ministro Ricardo Lewandowski, relator das 4 ADIs que fizeram o questionamento, decidiu que é sim necessária a edição de uma lei específica, além de o processo ser conduzido por meio de uma licitação pública. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele disse que a própria lei de criação da empresa dá a ela o direito de criar subsidiárias e que não é necessária a edição de uma lei específica para a venda, a não ser que esta venda seja da empresa-mãe. Na continuidade dos votos, vamos ouvir o ministro Edson Fachin. Ele seguiu o relator. As empresas estatais são instrumentos de política pública do Estado. Portanto, estão na estrutura das políticas públicas do Estado e não na conjuntura governamental que possa se apresentar. Por isso que a Constituição exige lei. E, portanto, não se trata de intervenção do Estado na economia. À luz dessa discussão, trata-se da intervenção do Estado para realizar determinados fins, nomeadamente segurança nacional ou interesse coletivo, como está na Constituição. Esta é, em meu modo de ver, a escolha que fez o Constituinte originário. E creio que esta escolha, independentemente do juízo de valor ou no plano das ideias que tenhamos, e, obviamente, não estamos discutindo aqui juízo de valor, independentemente, portanto, de uma dimensão axiológica que se tenha da Constituição, o programa normativo indica inequivocamente nessa direção. O ministro Roberto Barroso voltou a empatar a votação. Ele divergiu do relator e do ministro Edson Fachin. Concordou com o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que sim, a Constituição prevê a necessidade de lei para a criação de autarquia e necessidade de lei para autorizar a criação de empresa pública, mas nada diz sobre a extinção ou venda do controle da estatal e que há legislação o suficiente que ampare a venda sem licitação. Vejam os eminentes colegas o que diz
o artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais, que é, em última análise, o dispositivo que está em questão aqui. Diz ele textualmente: é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. 18. Na compra e venda de ações, para ler apenas a parte que nos interessa. Não há nenhuma dúvida de que a lei possa dispensar a realização de licitação. A própria Lei 8666 tem um longo dispositivo que dispensa a licitação num conjunto grande de situações. E a própria Constituição, no inciso 21 do artigo 37, diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Portanto, a Constituição diz: ressalvados os casos especificados na legislação. Veio a legislação, especificou um caso para dizer aqui não precisa. Depois do voto do ministro Roberto Barroso, o presidente do Supremo encerrou a sessão, mas para continuidade no dia seguinte. Após o voto do relator na ação direta de inconstitucionalidade 5624, no sentido de referendar a concessão parcial da medida cautelar pleiteada para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, caput 18 da Lei 13.303 de 2016, de modo a afirmar que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas exige autorização legislativa, bem como prévia licitação pública, dispensada esta quando a alienação não implique a perda de seu controle acionário, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin e dos votos que não referendavam a cautelar proferidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de amanhã. O amanhã, neste caso, foi dia 6 de junho de 2019. Naquela data, o voto seguinte foi da ministra Carmen Lúcia. No início da fala, ela deixou claro que não cabe discussão sobre ser a favor ou não de privatização ou alienação da empresa pública sem o consentimento do Legislativo, mas somente se essa prática é abarcada pela Constituição. Gostaria de inicialmente pontuar que atuo como juíza constitucional, abstendo-me à questão jurídica e nada mais. Ou seja, não estamos nos manifestando, ou pelo menos eu não estou votando, quanto à privatização, desestatização, desinvestimento. Não me manifesto quanto à escolha sobre modelos de Estado nesse julgamento, sobre ser melhor ou pior qual figurino adotado, de necessidade de se terem como de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional esta ou aquela atividade. O que me parece como ponto de julgamento é o controle de constitucionalidade de uma lei, ou seja, o cotejo entre as normas constitucionais paradigmas, nas quais se põe o papel do Estado na economia, e as medidas necessárias para se levar a efeito a criação e extinção de empresas paraestatais, a saber, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, algumas coligadas ou controladas por estas estatais. Depois do esclarecimento, a ministra divergiu do voto do relator, em parte. Eu não referendo a parte que se refere à necessidade de autorização para criar e para alienar o controle acionário das subsidiárias, coligadas ou controladas, aplicando-se a estes o mesmo entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, basicamente a ação direta de constitucionalidade 1649. E na esteira, enfatizando ainda uma vez, de cujo resultado se adotaram as práticas administrativas que têm prevalecido nestas duas últimas décadas. Então, presidente, eu estou referendando em parte, só naquilo que se refere à necessidade de criação, de autorização por lei para se criar empresas públicas, sociedades de economia mista, e não estou referendando na parte relativa às subsidiárias. Em qualquer caso, entretanto, eu estou considerando necessária a licitação.
Em seguida, votou a ministra Rosa Weber. Ela seguiu o entendimento do relator, ministro Ricardo Lewandowski, mas entendeu que o processo licitatório é imprescindível apenas para a venda da empresa matriz. O artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 94/91 de 97, embora faculte o uso da modalidade leilão, é perentório quanto à exigência de procedimento licitatório para que se faça a alienação do controle societário no âmbito, repito, do Programa Nacional de Desestatização. Há, portanto, a necessidade, sob a ótica do artigo 37(21) da Magna Carta, aplicável a toda a administração pública, direta e indireta, inclusive as empresas estatais, de resolver o que seria um conflito aparente de normas entre o artigo 29(18) da Lei 13.303, de 2006, e o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 94/91, de 97. Em favor deste último preceito legal, no caso de alienação de controle societário de empresa estatal inserida no contexto do Programa Nacional de Desestatização. Ainda restam 5 votos para que o julgamento seja encerrado e vamos mostrá-los no próximo bloco. Aguardo você. E o Grande Julgamentos parte para o último bloco. No programa de hoje, falamos do julgamento de medidas cautelares de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Todas questionaram a lei das estatais, principalmente quanto à necessidade de uma lei específica para a venda de estatais ou das sociedades de economia mista. Nós terminamos o bloco anterior com o voto da ministra Rosa Weber. Vamos agora ao voto do ministro Luiz Fux. Ele acompanhou na íntegra o voto divergente, iniciado pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, entendeu que não é necessária uma lei específica para a venda de cada uma das estatais. O ministro deixou claro que a discussão não é em torno da desestatização, ou seja, venda para que o valor arrecadado vá para os cofres do governo, e sim de desinvestimento de subsidiárias, que depois de o negócio ser concretizado, arrecadaria valores para a empresa matriz, e disse que essa prática vai tornar as empresas mais eficientes. Todas as obras que tratam de direito e economia, notadamente, por exemplo, ainda que no âmbito jurídico, a obra do professor Louis Cadier, assentam que o Banco Mundial ele só inclui no ranking Doing Business os países que atuam no âmbito administrativo e judicial com eficiência. Então, a eficiência é um fator importante para a atração de investidores e para a inclusão do Brasil no rol, nesse ranking Doing Business de negócios, que os investidores devem perceber para que sejam atraídos. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico, tanto mais que toda a ordem jurídica que gravita em torno dessa possibilidade de flexibilização de atuação das empresas estatais é cercada de vários e vários tipos de controle que hoje se denomina de accountability. O ministro Gilmar Mendes, que votou em seguida, disse que se é compatível com a Constituição que uma empresa subsidiária seja criada quando houver previsão na lei que cria a respectiva estatal, é possível a alienação dessa empresa, mesmo que envolva a perda do controle acionário do Estado. Mas ponderou. A venda de ações de empresas públicas e de sociedades de economia mista matrizes exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuidar de alienação de controle acionário. É dispensada a autorização legislativa para alienação de ações de subsidiárias de empresas estatais, quando a respectiva lei criadora da empresa estatal já permitir a criação de suas subsidiárias. O artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303,
deve ser interpretado conforme a Constituição, afirmando-se que a dispensa de licitação para alienação de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista, quando envolver a perda do controle acionário do Estado, deve observar procedimento que espelhe os princípios constitucionais e legais licitatórios, não sendo admitida a contratação direta. É como voto, presidente. Já o ministro Marco Aurélio ratificou a necessidade de haver licitação para a venda de ações e subsidiárias de empresas públicas, mas sem necessidade de lei específica para isso. Por isso, foi no caminho trilhado pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski. Sua Excelência implementou a medida cauteladora apenas para condicionar a alienação que resulte na transferência do controle acionário à feitura da licitação. Mantenho, presidente, considerado esse fundamento a liminar tal como formalizada. É como voto na espécie. No dispositivo, Vossa Excelência acompanha o relator Acompanho o referendo em parte o pedido. Fundamento do meu voto para fazê-lo é esse, ou seja, a alienação depende da licitação. O decano do Supremo votou com a linha majoritária, aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Disse que a alienação do controle das subsidiárias não depende de lei específica. Apesar disso, o processo de venda deve atender aos princípios da moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa e da economicidade. Considerando, digamos, a própria razão de ser do que se contém no inciso 20 do artigo 37 da Constituição da República e tendo em vista as razões que, enfim, procurei sintetizar, mas que constam do meu voto escrito, eu peço vênia ao eminente ministro relator, senhor presidente, não é? Por entender também legítimo o que se contém no inciso 18 do artigo 29 da Lei 13.303 de 2018. Peço vênia para acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, então, o último voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Eu voto nesse sentido, com as premissas do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, em relação à empresa matriz, como é o termo usado nesse precedente do ministro Maurício Correia, a empresa matriz, para a criação e para a alienação do controle acionário é necessário a lei. Mas para a subsidiária eu entendo que não é necessário. Essa é a leitura que eu faço. Para a subsidiária não é necessário. A autorização para criá-la. Né? E em relação à questão do aspecto licitatório, eu sigo essa linha para ficar mais breve. A síntese do meu voto é exatamente esta linha que acabou de enunciar o ministro Celso de Mello ao acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, proclamou o resultado. A maioria foi alcançada a partir do voto médio, ou seja, entendimento que representa um meio termo entre os votos apresentados no julgamento. Preliminarmente, o tribunal reconheceu a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraficut. Também preliminarmente, o tribunal reconheceu a ilegitimidade ativa da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAE. E, em razão de voto médio, referendou, em parte, a medida cautelar anteriormente concedida, em parte, pelo relator, para estabelecer ao dispositivo interpretação conforme nos seguintes termos. Primeiro, a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa. Segundo, elicitação. Segundo, a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação,
desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. É esta a proclamação final. Na proclamação, como a gente ouviu, o presidente do Supremo resumiu o que foi decidido neste julgamento em conjunto. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Como opção, é possível assistir também pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima!